Jubá, Umbanda, Axé, eu sou Georgia de Iemanjá e esta é a Casa de Padilha 4. Antes de mais nada, curta, comente e compartilhe com seus amigos, afinal, conhecimento é para ser passado. Aqui embaixo tem os nossos telefones e nossas redes sociais para atendimento com baralho ou com entidades em terra. Hoje eu gostaria de falar sobre o Exu Sete Caveiras. Então, esse Exu, dependendo da casa santa ou do trabalho a ser feito, pode dar o nome de Exu Rei Caveira ou Exu Doutor Caveira. Então, depende muito aí, mas é da mesma falange, tá? Então, Exu Sete Caveiras, ele é como se fosse um desdobramento de Omulu. Então, imagine que você faz uma massa de pão e uma parte dessa massa você faz bolinhos. Então, uma parte você assou e outra parte você fritou. Então, é mais ou menos por aí. Ele faz parte da mesma essência. Ele não é considerado um orixá devido ao seu grau de evolução. Então, aí, ele continua sendo Exu e não um orixá. Então, também, quando ele aparece para as pessoas, ele aparece sim como um caveira, mas vem todo vestido de negro e pode também aparecer como um homem muito magro. E também ele é muito grande, né? Então, esse Exu, ele é da mesma época da criação dos orixás, mas ele era um espírito, né? Então, como para os orixás, eles não tinham problema com o espaço-tempo, então eles viam o Exu. Então, aí a primeira passagem do Exu Sete Caveiras foi em torno de 700 a.C. Então, ele foi criado, né, espiritualmente como mensageiro, mas não foi muito bem visto e muito bem aceito, mas é porque ainda não se tinha um grande entendimento naquela época, né? Então, mas existem histórias que ele que vigiava o seu Omulu e que foi ele que fez a passagem, né? Então, é muito importante lembrar que existe um mito, né? Não se sabe se é verdade ou não, porque a Padilha não conta tudo, né? Mas bem interessante a história. Então, Exu Sete Caveiras fez a passagem de Omulu e também Omulu, quando veio como São Lázaro. Esse mito conta que quando São Lázaro desencarnou, então Exu Sete Caveiras, o mito conta que São Lázaro, quando desencarnou a primeira vez, né, foi o Doutor Caveira que fez a passagem dele, porque na época ele era responsável por essas vibrações, né? Então, como ele desencarnou, né? Então, o mito conta que o Doutor Caveira incorporou no corpo de São Lázaro. Então, aí pode ser que seja uma das passagens dele pela vida terrena. Mas, como eu disse, é um mito, né? Não se sabe se é verdade, porque a Padilha não conta. Então, também ele veio para mostrar outro tipo de força, por exemplo, a da ressurreição, né? Ali, quando ele ressuscitou, então mostrou essa grande força. O Exu Sete Caveiras, nas passagens dele pela Terra, ele sempre veio na área medicinal, né? Então, ele começou ainda quando a medicina ainda eram plantas e ervas medicinais, né? Então, aí ele é muito bom na área da saúde também. E naquela época também se formava um calor muito excessivo, né? Isso na época do Egito Antigo. Então, se formavam também muitas tempestades de areia. Então, eles escondiam grandes ouros e riquezas embaixo daquelas areias. Então, hoje em dia, se alguém conseguisse cavar, né? Conseguiriam então descobrir grandes fortunas e ouros que eram escondidos pelos deuses da época, né? Mas aí precisaria de uma máquina muito especial para conseguir cavar mais de 700 mil quilômetros abaixo da Terra, né? Então imagine, ficou milênios e milênios de anos ali se criando areia por cima
então é algo quase que impossível, né? Somente grandes Exus e pombagiras conseguiriam chegar a esse lugar, né? Mas como as viagens interdimensionais não se pode carregar essas coisas, né? Então aí esse Exu seria a representação espiritual do orixá elementar Omulu. A linhagem de caveiras é muito grande, né? Como vocês sabem, e existem muitas linhagens. Mas esse Exu veio pela terra também como mago, bruxo e feiticeiro. Então, ele veio experimentando todos os elementos que foram colocados na terra e foi dando função a eles. Então, aí ele participou da criação de medicamentos. Então, também esse Exu trabalha muito na linha kármica de quem já fez experimentos humanos ou passou por avarezas. Mas, no contexto geral, ele é responsável pela vida e pela morte. Exu cuida de espíritos de grandes linhagens, que correspondem a outras 7 falanges de Exus e pombagiras que respondem a ele, para que não antecipem e nem prolonguem a vida de quem já teve o seu tempo na Terra. Então é muito difícil driblar ele, né? Porque ele tem muita força e poder, apesar de ter muito trabalho, né, para ausentar você de um acidente, de um suicídio, de um homicídio, né? Enfim, tem muito trabalho para livrar você da morte, né? Porque cada um tem um tempo específico que tem que cumprir aqui na Terra, né? Então, ele auxilia os guias que cuidam do seu karma, para que esses guias também não antecipem ou não prolonguem o seu tempo aqui. Então, essa questão aí é bem interessante da gente estar entendendo, né? Também ele trabalha muito com acordos, né? Então, cuidado, porque é complicado o preço que você paga, né? Então, não só com ele, mas com qualquer linhagem dos caveiras. Ele também pode vir em centros espíritas como o Doutor. Inclusive, teve uma passagem dele em 1910, que ele incorporou em um dos seus médiuns, trazendo a cura para a peste. Então, quando se trata de parasitas e pestes, ele trabalha com a cura disso, né? Pestes e parasitas, eles se alimentam na terra e são criados a partir de uma energia muito densa, que parte da maldade de muitas pessoas, né? Então, só quem consegue acabar com uma praga ou um parasita é uma entidade de luz de muita força, né? Então, por isso que é chamado assim, de praga ou de parasita. Então, por exemplo, também quando uma pessoa vai de uma dimensão para outra, por exemplo, se uma pessoa daqui vai para a Lua e ela consegue voltar, então ela traz uma contaminação radiúnica. Então, o parasita se instala, né? Porque ela traz elementos vibracionais que, quando chegam em contato com a Terra, causam uma grande mudança. Então, é por isso que não é permitido que os mortos voltem para os vivos, né, como carne, e nem que os vivos vão para o mundo dos mortos, porque aí traria muitas complicações. O que a gente tem que se lembrar é que, além de leis divinas, existem também leis terrenas e terrestres, né? Então, quando isso acontece, esse Exu pode sim vibrar em algum cientista ou médico para que ajude a encontrar a cura ou amenizando a situação dessas pragas. É um Exu muito bom para se trabalhar com a cura. Caso vá fazer uma oferenda a ele, é importante que cuide, porque se você vai oferendar em nome de uma pessoa que está doente, pode ser que essa pessoa já tenha cumprido o seu tempo carnal, e então ele pode vir a fazer a passagem dessa pessoa, né? Então, esse cuidado também tem que se cuidar quando se faz oferendas para Omulu em questão de saúde. Então, no contexto geral é isso, em todas as suas encarnações, né, dessa falange eram divinas, eles trouxeram grandes benefícios para a nossa humanidade, né? Hoje em dia, na linhagem do Caveiras, eles não aceitam novos espíritos.
somente escravos, né? Os espíritos que vêm nessa linhagem já não reencarnam mais, então são muito antigos mesmo, né? Então, eles aceitam ainda alguns escravos, que são espíritos que estão em processo de evolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a essência do Exu Rei Caveira, ou do Doutor Caveira. Caso precise de orientação espiritual, consultas com entidades ou baralho, pode estar nos chamando pelo número que está aqui embaixo ou pelas redes sociais. Um axé da Casa de Padilha.